Vamos orar mais uma vez. Quem pode colocar a mão sobre o coração? Querido Espírito de Deus, Deus vivo através do Espírito Santo aqui na terra, vem hoje trazer a Tua vida dentro de nós. Tua palavra é vida, Senhor. Tua palavra é como fôlego, é sopro, Senhor Deus, para os nossos pulmões. Vem hoje soprar em nós. Vem hoje, Espírito Santo, revigorar nossas vidas. Vem hoje, Espírito Santo, trazer luz, trazer, ó Deus, iluminação, revelação, ó Deus, para as nossas vidas. Precisamos do Senhor. Esse coração é teu, esse coração te pertence. Estamos declarando que ele não está fechado. Põe a tua mão sobre o meu coração agora, Jesus, e toque o meu coração, transforme ele. Eu quero aprender, eu quero crescer. Hoje estou aberto para ouvir a tua voz. Eu creio que o Senhor está nesse lugar. Ao meu Senhor Jesus Cristo eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome dele nós oramos, o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, amém. Graças a Deus. Chegamos à terceira semana da série A Batalha é Espiritual. E Deus tem nos acrescentado muitos entendimentos a respeito de princípios a respeito do mundo espiritual e como nós devemos nos comportar em meio a essas guerras. Nós entendemos de que tudo que existe no físico, ele tem uma explicação no espírito. Tudo que é visível tem uma origem naquilo que é invisível. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que todas as coisas que nós enxergamos só vieram à existência através de um poder que é invisível, que é a palavra de Deus. O mundo espiritual, ainda que seja invisível, ele é real. E não é porque alguém não acredita no espiritual que o espiritual vai deixar de existir. Alguém pode dizer, eu não acredito em Deus. Então só porque a pessoa tem uma opinião de que Deus não existe, não significa que Deus vai deixar de existir. Mas a Bíblia diz que nós que cremos, a Bíblia diz que Deus nos deu uma visão espiritual para entendermos as coisas espirituais. A Bíblia diz que somente o nosso ser espiritual consegue discernir coisas espirituais. E hoje nós vamos tratar de assuntos extremamente espirituais, de um mundo espiritual, e é preciso você ouvir de forma espiritual para que tudo possa fazer sentido para você. Começamos no capítulo 6 de Efésios e vamos dar continuidade. Eu vou pedir a você para abrir comigo nessa carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 6, a partir do versículo 10. E vamos ver algumas coisinhas que nós já descobrimos e aprendemos. Hoje, por questão mesmo de enfatizar detalhes do ensinamento, eu vou usar a versão revista atualizada, que tem alguns termos mais específicos para o ensinamento de hoje. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ok, até aqui está bem. A Bíblia diz que quando nós entramos nessa batalha, e quantos aqui já passaram por alguma luta espiritual? Sim ou não? Quem aqui está passando por uma luta espiritual? A Bíblia diz que quando a gente está nesse momento, nós temos que receber a força de Deus. E Deus está aqui hoje para te fortalecer. Primeira coisa, se fortaleça no Senhor. 2, coloque a vestimenta correta que vai lhe proteger no meio dessa batalha. Porque a vontade de Deus é que a luta venha a ser um treinamento, venha a ser um aprendizado e não uma experiência de baixas ou de perdas. E quando a gente coloca a armadura correta, você pode imaginar
como as coisas são hoje em dia, como um marinheiro do americano dos Navy SEALs, ou então Forças Armadas Especiais. Eles têm roupas apropriadas para o nível de batalha. Não se pode vestir qualquer tipo de roupa para uma guerra. E essa guerra espiritual, existe uma armadura que também é espiritual, e nós vimos isso semana passada. E descobrimos que através da Bíblia, a própria palavra de Deus, à medida que ela vai crescendo na nossa vida, peças vão surgindo. A armadura de Deus, ela vai se manifestando dia após dia na nossa vida. E a Bíblia diz de que todos os dardos inflamados do inimigo cairão por terra. Quem concorda, diga em nome de Jesus. Bem, nesse instante, chegamos ao versículo 12, onde a Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos. Não é contra sangue e carne, ou seja, a guerra que você enfrenta não é contra pessoas que têm corpos. É contra pessoas que não têm corpos. Ih, pastor, ficou místico agora, ficou estranho. O que constitui uma pessoa não é que ela tem um corpo, é que ela é persona, é personalidade, certo? E não é a base do texto hoje, mas é preciso entender de que cada espírito é uma personalidade nessa guerra espiritual. Que tem pensamentos, tem objetivos, vontades próprias. A Bíblia ensina de que a guerra, ela não é contra pessoas que têm corpos, ou seja, seres humanos. E isso é muito importante trazermos à mente toda hora que estivermos em situações complicadas ou adversas. Vem uma discussão, vem uma oportunidade de uma confusão, de uma briga. Nessa hora você tem que trazer à mente e dizer: minha guerra não é contra você, minha guerra não é contra você, minha guerra não é contra você. Minha guerra é contra seres espirituais. Estão além de você. Eles estão em outro nível. E a Bíblia diz que são principados, potestades, dominadores do mal, dominadores das trevas e forças espirituais do mal. E a Bíblia diz que toda essa batalha contra essas 4 categorias de entidades, elas estão acontecendo, diga comigo, nas regiões celestiais. E nós já aprendemos também que a batalha espiritual tem que acontecer lá em cima. Não deixe a batalha entrar aqui embaixo. Nossa função é manter a briga no espiritual e eu não alimentar uma briga no natural. Não traga a briga para dentro do seu casamento, não traga a briga para dentro da sua família, não traga a Bíblia para dentro da sua empresa, para o seu trabalho, para a sua faculdade, entre os seus amigos. A guerra é espiritual e temos que resolver isso espiritualmente. E o que é interessante no texto é que a Bíblia diz, não só aqui, mas em vários lugares, a respeito de regiões celestiais, usando o termo no plural. Não fala da região celestial, ele fala em regiões. Como também a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, dizendo que as nossas bênçãos, somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele disse assim: é-me dado todo o poder, aonde? Nos céus e na terra, terra singular, mas quando se referiu ao céu, se falou céu no plural, referindo-se que poderiam haver, dando o entendimento, que haviam vários céus. Logo na abertura do livro da Bíblia, no livro de Gênesis, primeira frase da Bíblia: no princípio criou Deus os céus, plural, e a terra. Agora, por que esse plural? Bem, graças a Deus, um homem no Novo Testamento teve alguma experiência e relatou isso, explicando os diferentes tipos de céu. Especificamente, um céu. E essa pessoa foi Paulo. Paulo, quando ele escreveu uma experiência sobrenatural de arrebatamento, ele trouxe um detalhe que trouxe para a gente também um entendimento maior. Paulo, nesse instante, ele não fala de si, ele se refere a um homem. No texto, mas a gente entende pelo contexto que ele está falando de fato de uma experiência própria que ele teve. Dá uma olhada comigo no texto. Segunda carta de Coríntios, capítulo 10. Perdão, é 12. Capítulo 12, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. E a Bíblia diz assim: conheço um homem
em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até onde, irmãos? Até o terceiro céu. E ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo, não sei dizer, Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, versículo 3, que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus é que sabe. Versículo 4, foi arrebatado aonde? Ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Foi uma experiência tão sobrenatural que ele não sabe explicar se foi no corpo ou fora do corpo. Não vou entrar nesse detalhe hoje. A questão é que a Bíblia diz que ele foi levado ao terceiro céu. Essa é a expressão que ele usa. E ele chama o terceiro céu de paraíso. Semelhante quando Jesus olhou para um criminoso, no momento que ele estava sendo crucificado, e ele disse assim, hoje mesmo você estará comigo em que lugar? No paraíso. Fazendo uma referência agora, segundo Paulo, ao terceiro céu. Bem, é lógico concluir que se existe o terceiro céu, então existem mais dois, o segundo e o primeiro. E se Paulo encontrou Deus no terceiro céu, nós entendemos que esse terceiro céu se refere ao lugar do domínio de Deus, ao lugar do trono de Deus, o lugar da habitação de Deus, aonde estão os anjos de Deus. Nesse lugar não existe impureza. Nesse lugar não existe pecado. Neste lugar não existe nada que é uma ofensa à santidade de Deus. Porque a Bíblia diz que diante do trono tem serafins que estão declarando noite e dia, santo, santo, santo. É quem? O Senhor dos exércitos, e o exército de Deus está nesse lugar. Lá não tem um demônio, lá não tem um capeta, lá não tem nenhum bicho de 7 cabeças, lá não tem nada que seja maligno, que seja impuro, porque é o lugar da santidade, da habitação do Senhor. Ok? Agora, o primeiro céu refere-se à nossa realidade, à nossa dimensão, aonde eu e você vivemos aqui na terra. E entre a nossa realidade e a glória de Deus, o paraíso de Deus, o trono de Deus, a santidade de Deus, existe uma camada intermediária, que é o segundo céu. E o que acontece nesse lugar? Aqui acontece justamente a batalha espiritual. O terceiro céu está o trono de Deus, onde ele domina sobre todas as coisas. E acima do trono de Deus não existe nada. E Deus está acima de todas as coisas que estão por debaixo e abaixo do seu trono. Deus tem domínio sobre tudo. Mas o segundo céu é justamente a região onde a batalha acontece. Jesus fez uma referência falando a respeito de que o príncipe deste mundo estava se aproximando, mas nada encontraria em Jesus. Jesus se referiu a Satanás como um príncipe sobre um sistema. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo que o príncipe dos ares, literalmente da atmosfera, trabalha nas pessoas para que elas se tornem filhos da desobediência. Então nós temos referências na Bíblia que falam sobre entidades espirituais que estão no ar. Isso é suficiente para a gente desconstruir uma ideia mitológica da cabeça de que Satanás está no inferno. Desconstrua esse pensamento que o diabo está no inferno, que ele tem 2 chifrezinhos assim vermelho, que ele está todo queimadinho, bronzeado, porque está cheio de fogo ao lado dele. E ele está numa mesa com um tridente do lado e um rabinho balançando assim atrás, igual de gato assim, ó, pensando e maquinando coisas. Não. Inferno não é a casa do diabo. O diabo não construiu o inferno. Quem criou o inferno foi Deus. E a palavra inferno significa cadeia, significa prisão. E a Bíblia diz que quem entra nunca mais sai. Então é impossível o diabo entrar na cadeia, demônios entrarem na cadeia do inferno. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Que, parecendo presídio brasileiro, não. Não é. Isso aqui é algo que Deus fez, é algo que o Senhor fez. Então o inferno não é casa de demônios, o inferno não é lugar do quartel-general de Satanás. A Bíblia diz que ele é o príncipe dos ares, ele está trabalhando sobre a terra
tentando oprimir pessoas e dominar a vida delas. A Bíblia declara que existe uma sequência de hierarquia nesse exército das trevas. Principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Essa hierarquia não foi também o diabo que constituiu. Não vamos dar crédito a Satanás de nada. Porque a Bíblia ensina de que esses anjos perderam seu lugar de domicílio no céu. Quando Satanás se rebelou, Jesus Cristo deu esse depoimento. Ele disse em Lucas capítulo 10, ele disse: eu vi Satanás ser expulso do céu, cair do céu como um raio. Você já viu um raio, não já? Já foi, num abrir e fechar de olhos, quando o coração dele se encheu de iniquidade, se encheu de orgulho, a Bíblia diz. E ele passou conversa mole para 1/3 dos anjos. Quando esses anjos caíram, eles caíram com as suas hierarquias. Porque no reino angelical também existem, a Bíblia fala, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Todos têm uma patente, e uma hierarquia e uma função. Tudo no mundo físico é um reflexo do que já existe na eternidade, no mundo espiritual. Então você analisa o militarismo, você analisa um exército, não é coincidência termos generais, coronéis, tenentes e sargentos, e etc. Isso é um reflexo do mundo espiritual. Então quando esse 1/3 caiu do céu, eles caíram com suas patentes. Deixa eu usar apenas por ilustração. Se um anjo, enquanto era luz, era coronel, quando ele perdeu a luz e virou anjo de trevas, permaneceu com essa patente. E assim essa organização se continuou agora apenas sendo usado para a malignidade. Até aqui tudo bem? Diga amém. Ok. E o que representam essas entidades? E por que isso é importante para mim e para você saber? Bem, se não fosse importante, Paulo nunca ia escrever sobre isso. E se está na Bíblia, eu e você temos que ter entendimento. E quem aqui quer receber de Deus uma palavra? Ok. Deixa eu explicar para você um pouco sobre essa batalha. A Bíblia fala no livro de Daniel, que Daniel começou a orar e buscar a Deus. Daniel é um judeu de Israel, que foi exilado para outra nação. Na época de Nabucodonosor, a Bíblia diz que esse imperador da Babilônia levou um grupo de gente de Judá e transportou até o seu reino. E Daniel estava entre esses exilados. Chegou um tempo em que o reino da Babilônia caiu e o novo império começou a assumir o governo mundial, que é o império dos persas. E durante esse período, Daniel tem uma experiência sobrenatural. Ele está agora na Pérsia, em jejum, em oração, buscando a Deus uma resposta. E enquanto ele ora, Deus faz algo impressionante. E a Bíblia relata sobre isso. Dá uma olhada agora comigo no livro de Daniel, capítulo 10. Agora no versículo 2. Daniel, capítulo 10. A partir do versículo 2. Posso ler? Não? Quer que eu espere você? Daniel 10, a partir do versículo 2. Diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, ou seja, ele jejuou. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, que é o costume judaico. Até que se passaram, quanto tempo? Quantas semanas? 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês do ano, estando eu à borda, à margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e tive uma visão. O que ele viu? Eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Obviamente ele não está vendo um ser humano aqui. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente.
Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram nada. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. E o que aconteceu? Fugiram e se esconderam. Segura alguém perto de você e diga assim, não fuja não. Diga assim, fica aí. Tem gente que quando começa a falar de principado, potestade, já fica nervoso, arrepiado, já está vendo coisa. Não, irmão, fica tranquilo. Porque a visão que ele está tendo aqui é de um anjo poderoso, que Deus também envia a sua casa, que Deus envia a sua residência, Deus envia o seu trabalho. Você onde vai, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, quem tem que fugir é o inimigo. Amém? Quem pode olhar para um amigo e diga assim, fica tranquilo, tem um anjo com você. Versículo 8, Daniel continua dizendo, fiquei, pois, eu só. Fiquei sozinho ali, contemplei essa grande visão. Não restou em mim força. Meu rosto mudou de cor, se desfigurou, não tive força alguma. Aí a Bíblia diz que finalmente o anjo fala com ele. Veja o versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, qual dia? Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te, que significa jejuar, e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quem pode repetir essa parte final comigo? Diga, por causa das tuas palavras é que eu vim. Se você pode marcar isso na sua Bíblia, marque e nunca mais esqueça desse detalhe. Porque não apenas aqui, mas em outros textos da Bíblia, a gente aprende de que quando nós oramos, anjos se movimentam. A Bíblia diz que o anjo olhou para Daniel e disse, Daniel, desde o primeiro momento em que você começou a orar, quando as suas palavras foram ouvidas, Deus já começou a trazer resposta. Quem pode dizer glória a Deus? É assim que o nosso Deus trabalha. Amém? E a Bíblia diz que ele recebeu a ordem para ir até Daniel e trazer uma resposta. Querido, entenda a importância da oração. Você pode passar por lutas, pode estar no meio de uma guerra. Então você não tem o luxo de poder deixar de orar no meio de uma batalha. Porque quando você ora, os anjos se movem. Quantos aqui precisam de ajuda de anjos, sim ou não? Ou quer fazer tudo sozinho? Agora, também a verdade é o seguinte, que quando a gente é preguiçoso, e quando a gente não quer orar, querido, você pode ter um anjo do seu lado, te acompanhando o tempo inteiro. Mas se você não ora, o anjo não tem o que fazer. Alô? Vou repetir. Se você ficar preguiçoso, não estou falando com você, estou falando com a pessoa do seu lado. Tá? Se você ficar preguiçoso, não quer orar, não quer dobrar o joelho, não quer falar com Deus, não quer fechar a porta, mas quer que Deus faça tudo por você. Bonitinho, gracinha. Deus colocou um anjo para estar lhe acompanhando. Mas a Bíblia diz que anjos se movimentam pelas orações. Porque anjos obedecem não sua oração, obedecem a Deus. E aos comandos de Deus vêm mediante as suas orações. Você fala com Deus e Deus responde. E é o anjo que traz a resposta. Ele traz cura, ele traz portas abertas, ele traz milagres, ele faz coisas sobrenaturais. Então eu preciso orar. E graças a Deus por essa vigília que vai chegar aí sexta-feira. Vai ser um movimento de anjo aqui sobrenatural. Vai ser algo poderoso para a glória de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Então, o anjo vem e diz assim, olha, desde o primeiro dia em que você começou a orar, Deus me liberou do céu para vir até você. Mas quanto tempo Daniel ficou orando e jejuando? Não ouvi. 21 dias, 3 semanas. Acho que Daniel na hora ficou assim, ué, então não estou entendendo nada. Quer dizer que no dia 1 você veio, o que aconteceu? Por que demorou tanto para chegar aqui? Perdeu as asas? Não conseguiu mais, esqueceu como voa? O que aconteceu? Para 21 dias você
Só 21 dias depois de você aparecer. Aí o anjo explica no próximo versículo. Embora que Daniel não perguntou nada disso. Porque a Bíblia diz que Daniel estava como? Estava tremendo, né, diante dessa visão, dessa experiência. Mas é de questionar e dizer, peraí, anjos se movimentam mais rápido que a velocidade da luz. Em um segundo eles atravessam um planeta inteiro. São seres sobrenaturais. Como 21 dias para poder sair do céu? Olha para mim, ó, veja o movimento. Saindo do terceiro céu, atravessando o segundo para chegar ao primeiro céu na Pérsia e trazer um recado para Daniel. O anjo explica, ele diz assim, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Por quanto tempo? 21 dias. Porém, algo aconteceu. Miguel, quem é Miguel? Um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Olha que coisa impressionante. Dá uma paradinha aqui. O anjo está explicando a razão da demora. Ele disse, eu saí do céu no dia 1 com uma resposta para você. Mas quando eu atravessei esse período intermediário, essa camada intermediária, imediatamente um príncipe da Pérsia e começou a brigar comigo. Obviamente esse príncipe não era um ser humano, porque não é um homem lutando contra um anjo. É um príncipe espiritual que tem uma jurisdição sobre uma nação chamada Pérsia, o lugar onde Daniel está. Esse principado, porque príncipe, principado são palavras semelhantes. Esse principado da Pérsia vê um anjo entrando em seu território para trazer uma resposta ao profeta. Ele se levanta numa batalha para impedir que as orações sejam atendidas. Mas porque levantou-se um principado para lutar contra o anjo, Deus envia agora um outro principado, um outro príncipe chamado Miguel. Já que vem uma patente de príncipe, Deus agora envia um anjo com a patente de príncipe para lutar. Veja o texto de novo, que está escrito aí no versículo 3. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, um dos primeiros originais, que não caiu, graças a Deus, veio me ajudar e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Quem é Miguel? Não só um dos primeiros príncipes, veja o último versículo, os últimos 2 versículos do capítulo, versículos 20 e 21. A Bíblia diz assim, na hora que o anjo tem que ir embora, ele diz assim, e ele diz, versículo 20, você sabe por que eu vim, não é? Já entendeu. Agora eu vou embora, e eu tornarei a pelejar contra o príncipe de quem? Dos persas. E quando eu sair, eis que virá um outro príncipe. De que lugar agora? Da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel. Mais uma vez ele fala o nome dele, Miguel. Quem é Miguel? Vosso príncipe. Ok. Fecha aqui para você entender. Ele diz, Miguel, vosso príncipe. O anjo está falando para quem mesmo? Qual é o nome do profeta? Daniel. Daniel é de que país? De que país? Da Pérsia? Não, ele é o quê? Ele é de Israel. Então ele está dizendo assim, o seu príncipe, o príncipe sobre o seu povo, é Israel. Quando o anjo veio com uma mensagem para encontrar você, Daniel, porque você está orando sobre Israel. Você está orando não pela Pérsia, você está orando sobre Israel. E o que Deus quer lhe falar é a respeito do seu povo. Então, o príncipe da Pérsia tentou interceptar a mensagem, mas imediatamente o príncipe que você representa se levanta para batalhar. E quando Miguel chegou, segurou o principado da Pérsia e o anjo conseguiu atravessar o segundo céu e chegar e entregar o recado. E na hora que estava para o anjo ir embora, dizer, eu já entreguei o recado, você já sabe por que eu vim, eu tenho que ir, mas eu já vou dizer uma coisa. Porque eu recebi reforço, na hora que eu desci, na hora de eu voltar, o príncipe da Pérsia já pediu um reforço também. Ele pediu o reforço do príncipe de que país agora?
Da Grécia. Mas disse, não fique preocupado comigo não, porque Miguel já está sabendo. E Miguel vai chegar. Mas aí são 2 para 1, anjo. Não tem problema, que quando Deus está conosco, nós somos maioria. Então Miguel veio, e pode vir 2 principados ou 3, Miguel veio e tá! E arrebentou a situação e o anjo conseguiu retornar para o seu lugar diante de Deus. Interessante esse detalhe, que Miguel, ele é príncipe sobre a nação de Israel. Tem gente que quando vai orar fica pedindo Miguel para aparecer. E eu quero dizer a você que isso não vai acontecer. Tá? Miguel não é o príncipe do Brasil, ele é o príncipe de... Quando as questões são concernentes a Israel, pode até acontecer. Mas tudo que é lugar eu já vi gente, Deus agora envia o anjo Miguel e tira a espada. E tem uns que ficam animados e já pega a espada como se fosse o próprio Miguel. E eu digo, rapaz, esse cara é um samurai já, esse Miguel. E eu fico pensando, meu Deus, se todo mundo em Feira de Santana pedir Miguel, em Salvador pedir Miguel, em Alagoinhas pedir Miguel, e todo o Brasil pedir Miguel, Miguel não é Deus, ele não é onipresente. Não vamos parar com esse tipo de coisa. O que a gente está descobrindo? Que principados têm territórios. Quem ouviu? Você descobriu que sobre o país da Pérsia havia um príncipe. Sobre a Grécia havia um príncipe. Sobre Israel havia um príncipe. São principados. Principados são espíritos que têm regência sobre nações. O Brasil tem um principado. Também podem haver principados sobre estados ou sobre cidades. Tem algumas religiões que até dão nomes às entidades da cidade. E a gente precisa entender que esses principados, eles têm essa obrigação de trabalhar naquele território destinado. E eles não fazem de tudo para não perderem a sua jurisdição. É semelhante quando Jesus entrou num território chamado Gadara. Ele encontrou um gadareno que estava possuído por uma legião de demônios. Alguém lembra de um texto assim na Bíblia? E aí o chefe dos demônios começou a gritar, dizendo, Senhor, não nos mande daqui, não nos tire daqui. Por que é que o demônio ficou gritando, não me tire daqui? Porque Jesus tinha autoridade para mandar aqueles 6.000 demônios se mandarem daquela região. E eles iam perder o território que havia sido delegado para eles trabalharem. Ia haver grande sofrimento no mundo espiritual ao eles encontrarem seus chefes, por eles perderem seu lugar. Então eles gritam dizendo, não faça isso conosco. Por alguma razão Jesus permitiu. Eu só sei de uma coisa, que houve um prejuízo nesse empresário, porque o cara era dono de 2.000 porcos. E Jesus permitiu o cara perder tudo. Eu acho que a vida desse cara, esse empresário, era extremamente uma vida dissoluta que ofendia a Deus. Porque Jesus diz, tudo bem, e os demônios gritam e dizem assim, deixa a gente entrar onde? Nos porcos. E Jesus permitiu. Era uma maneira dos espíritos não saírem do território. Porque eles foram delegados àquele espaço ali. Faz sentido até aqui? Não. Alô? Espíritos de grande hierarquia são responsáveis por esses lugares. Aí a Bíblia fala de potestades que caminham juntamente com principados. Eu não tenho tempo hoje para te mostrar na Bíblia. Mas se você é curioso e gosta de estudar coisas assim, você vai descobrir nos textos do Novo Testamento que aonde tem referência de principado, potestade sempre estão juntos, porque é um subcomando. A palavra no original significa, potestade significa autoridade delegada. Ele está sob um comando. Ele tem autoridade para exercer um plano que foi designado. Ok? E faz isso com poder, com força. Por sinal, deixa eu também dizer isso, principado, potestade é um termo neutro, é um termo normal, comum da linguagem antiga, do idioma antigo. Não pense que falar em principado só se refere a demônio.
Principado simplesmente é patente, alta patente. No reino de Deus, principado é semelhante a arcanjo, é o chefe de anjos. Certo? Por isso que a Bíblia diz que havia um príncipe da Pérsia que era das trevas, mas havia um príncipe de Israel, que era Miguel, era um anjo de Deus. Então, principado é um termo apenas de comando, de hierarquia, que pode ser de luz ou pode ser de trevas. Agora, quando a Bíblia diz que a nossa luta é na região celeste, ou nas regiões celestes, melhor dizendo, é contra principados, potestades. Essas potestades agora, elas trabalham em uma dimensão diferente. A Bíblia diz que elas exercem comando juntamente com os principados, mas juntamente com as potestades existem os dominadores. E dominador no texto original é cosmokratos, que significa um poder sobre um sistema. Dominador tem a palavra domínio. Então aqui já é uma outra hierarquia de entidades espirituais, que agora querem exercer domínios sobre vidas através de sistemas. Quais sistemas são esses? Mídia, educação, economia, as artes, esportes. Eles se infiltram em todo tipo de sistema possível para que possam trazer domínio sobre a mente das pessoas. E depois disso, quando conseguem esse domínio, então vem outro nível de hierarquia, que são forças espirituais do mal, em que no original significa espíritos depravados, que trazem grande cansaço e fadiga. Ok? Bem, se tivesse um domingo para cada situação dessa, seria o ideal. Mas o propósito hoje é apenas você entender que existe uma organização no mundo espiritual que está trabalhando para oprimir e dominar nações e dominar pessoas. Vou lhe explicar mais ou menos como isso começa, ok? Eu vou pedir que Elaine venha aqui de novo mais uma vez. Vem aqui para frente. Enquanto ela está vindo, dá uma olhada nesse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, onde a Bíblia fala de uma entidade que tenta trazer ignorância, manter a ignorância na vida das pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Quem achou? Pode dizer amém? Coloque aí para a gente. A Bíblia diz assim: os quais o Deus deste século fez o quê? O que ele fez? Cegou o quê, irmãos? O entendimento de quem? Tem algum incrédulo aqui? Eu espero que não. Tem algum crente em Cristo Jesus aqui? Amém? Então, ele não cegou você. A Bíblia diz: cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A palavra Deus está em letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Nos quais o Deus desse século. Ok? O Deus desse século, letra minúscula, D minúsculo. Não está falando de Deus Criador, Senhor dos Senhores. Está falando de um Deus que demonstra poder, que Ele é o Deus de um sistema, é o Deus de uma era, que traz cegueira ao entendimento dos incrédulos. Ok, até aqui, dá uma olhadinha para mim, preste bem atenção. A Bíblia diz que existem entidades que trazem ignorância, porque cegar o entendimento significa impedir a pessoa de conhecer algo, de saber ou descobrir sobre alguma coisa. E o que esses espíritos, essas entidades trabalham é impedir pessoas que compreendam sobre o Evangelho, que compreendam sobre Deus, que compreendam sobre o sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz que são incrédulos, não têm fé. Eles negam a fé, negam o espiritual, negam o sobrenatural. Não creem em anjos, nem em demônios, nem em Deus, nem em Jesus, não creem em nada. E a Bíblia diz que essas pessoas, elas na verdade estão cegas. Elas podem se achar o máximo, podem se achar as pessoas mais lógicas deste mundo, que a espiritualidade é coisa para gente fraca, podem dizer muita coisa, mas a Bíblia ensina que existe uma entidade que está cegando a vida delas, que elas não têm a mínima noção do que elas estão falando ou acreditando. E se você tentar falar com elas a respeito disso, elas não vão acreditar, porque elas não acreditam no sobrenatural. Você chegar e dizer: tem um demônio aí atrás de você, não, vai achar você maluco. Está ouvindo ou não?
está impedindo. Pessoas brilhantes. Eu acho impressionante. Pessoas brilhantes, pessoas super inteligentes, pessoas preparadas, pessoas estudadas, que têm seus graus, têm seus cursos, seus pós-doutorados e seus mestrados e etc. Pessoas que têm uma capacidade impressionante de raciocinar, de pesquisar, mas quando chega em determinados momentos ou assuntos, elas são cegas, literalmente. Que assunto é esse? Isso que é interessante. Que tipo de assunto ou tema essas entidades tentam trazer cegueira? Vou lhe explicar aqui. Tem alguém ouvindo? A palavra principado, no original significa, no grego, significa começo, princípio. Por isso que principado, princípio e principado são semelhantes. Fala de origem, o início de alguma coisa. Então, o principado fala dos primeiros líderes, os primeiros chefes, os primeiros que estavam em comando. Mas também significa aqueles que trabalham nas origens das coisas. Que a intenção é trabalhar nas coisas originais. Que coisas originais são essas? Vou dar um pequeno exemplo. Quando Paulo escreveu para Filipenses, ele disse assim, olha, desde o dia em que eu comecei a plantar a fundação do Evangelho entre vocês, ninguém me ajudou a não ser os próprios filipenses. E quando ele diz, desde o tempo em que eu lancei os alicerces do Evangelho, ele usou a palavra principado. Porque a ideia também é semelhante, falando de início, de fundação. Ele está dizendo o alicerce do Evangelho. Quando vocês começaram a aprender sobre esse reino espiritual, quando vocês começaram a aprender sobre o Evangelho de Jesus, quando eu estava lançando a fundação do Evangelho para vocês, ele usou a expressão principado. Então, os principados nas regiões celestiais, eles trabalham para confrontar os princípios, as origens de Deus. Essa é a missão principal deles. Vou lhe explicar. Vou dar um exemplo aqui. Elaine me ajudou de manhã, vai ajudar de novo. Ela já sabe que é só um exemplo. Ok, digamos que uma mulher, de repente, ela começa a ter alguns pensamentos diferentes. De repente, ela começa a sentir alguma coisa e ela começa a concluir algo a respeito da sua própria vida. E no raciocínio dela, ela pensa, eu nasci com um útero na minha barriga. Mas sabe de uma coisa? Eu não sinto que eu sou mulher. É fato que eu tenho 2 ovários. Mas sabe de uma coisa? Eu não sinto que eu sou mulher. Desenvolvi mamas. Tenho esses hormônios que realmente fazem com que eu tenha características femininas, mas aqui dentro eu não sinto que eu sou mulher. Eu acho impressionante, porque pela biologia nasceu mulher. Pela genética nasceu mulher. Pelos cromossomos foi definido que o gênero dessa pessoa quando nasceu é o quê? Mulher, gênero feminino. A biologia ensina, fisiologia ensina, tudo demonstra que ela é mulher, mas ela sente que não é. Então ela cria uma ideia baseada num sentimento. E o que é isso? É um confronto à origem de Deus, aos princípios de Deus, que estão desde o primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, e interessante que a palavra Gênesis no hebraico é Bereshit, que significa origem. O começo, o princípio de tudo. Você quer aprender princípios de Deus? Gênesis 1, 2 e 3 é o suficiente para a gente aprender muitos princípios. E é interessante que todo princípio que está em Gênesis está sendo confrontado por um mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem macho e fêmea. Acabou. Nasce mulher, nasce homem, é o quê? É homem. Esse é um princípio. Agora, tem uma regência de principados
que a função é confrontar o princípio e criar uma nova realidade, ou um novo pensamento. E agora, através de uma situação assim, começa a multiplicar esse sentimento e esse pensamento. Aí o que acontece? Ela vem e compartilha o sentimento dela com umas 50 pessoas. E aí eu vou pedir que todo mundo que está na primeira fileira, desde lá até aqui, todo mundo vem aqui para frente, por favor. Podem vir. E ela compartilha a essas pessoas, e essas pessoas sentem a mesma coisa. Quem sabe passam pela mesma coisa. Tem uma mulher que diz assim, eu também, eu nasci com útero, nasci com 2 ovários, quando nasci, eu não tinha um pintinho no meio das pernas. Realmente, eu nasci mulher, mas eu sinto que eu sou homem. E pessoas agora começam a pensar da mesma maneira. Ela agora tem um ajuntamento de umas 50 pessoas que pensam agora igual a ela. E essas 50 pessoas agora vão e conseguem mais outras 50 pessoas que pensam da mesma maneira. E agora o que você tem? Você tem agora uma minoria de pessoas que pensam da mesma forma. É um grupo minoritário, onde a sociologia explica que é um grupo que está indefeso, um grupo que não tem voz, um grupo que precisa de ajuda, que precisa de proteção e precisam dos seus direitos serem guardados e terem liberdade de expressão e falarem ou pensarem o que quiserem. E agora esse grupo minoritário pensa da mesma maneira e eles precisam fortalecer sua crença, precisam fortalecer sua ideia, que virou uma ideologia, que está se transformando numa filosofia e agora um valor de vida. Precisa agora proteger isso. O que eles vão fazer? Eles vão tentar institucionalizar esse grupo minoritário. E vão criar ONGs, vão criar organizações, vão criar projetos. E para isso eles precisam legalizar a coisa. Então eles vão chamar um advogado. Agora vem um advogado. Eu vou pedir a esse senhor aqui, me ajude aqui. Você vai ser o advogado desse pessoal aí. Vem. É só um exemplo. Tá bom? Quem sabe o advogado também pensa da mesma maneira. Né? Ele nasceu com tudo que diz que é homem, mas na verdade por dentro ele acha que não é. Sei lá, é só um exemplo. Tá? E agora, esse advogado representa a mentalidade e os valores desse grupo minoritário. E a intenção dele agora é criar proteção para aquilo que eles pensam. Qual é o próximo passo? Como proteger, como garantir a segurança dessa ideologia que nasceu e se multiplicou? Tem que criar agora uma lei que vai dar permissão para que isso seja protegido. E agora, a intenção agora do advogado é não apenas institucionalizar esse pensamento, mas agora buscar que através da Constituição haja uma lei que proteja esse grupo. Então eles vêm, através do advogado, e chamam alguém do parlamento. E agora eu vou pedir essa senhora aqui, que está de vermelho aqui, que vem cá. E você já sabia que ia ser você, não é? Não? Está de vermelho, é apenas coincidência, né? Está de vermelho. Não tem nada a ver, é só uma coincidência. E agora atrai uma pessoa do parlamento, uma senadora, um deputado, uma deputada no caso, uma vereadora, dependendo de qual é a jurisdição, não é? É isso que a gente está falando. Então, ela agora ouve o que o advogado tem a dizer, ela sensibiliza, quem sabe pensa a mesma coisa, pode ser não, mas agora ela vai batalhar para que uma lei possa ser aprovada para defender um pensamento que nasceu aqui. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E como isso se processa? Um pensamento que confrontou um pensamento original de Deus, que foi contra um princípio de Deus. Esse pecado, que é uma ofensa ao princípio de Deus, agora passou de ser um pecado individual para ser um pecado comunitário. Além de um pecado coletário, você ouviu você falar, coletivo, comunitário, agora passou a ser uma ofensa institucional.
E se chegar a esse ponto diante de Deus, agora se tornou um pecado constitucional, aonde uma imoralidade, um pecado diante de Deus, agora é defendido pela lei de um país. Um país libera uma lei que diz: é permitido ofender o princípio de Deus. Pode ofender o princípio de Deus, que você está protegido pelo governo. Isso na Bíblia chama-se iniquidade. Quando um pecado chega a um grau aonde a nação permite o pecado ser livre, ser vivido, sem nenhum tipo de condenação. Isso se chama iniquidade. Alguém entendeu até agora ou não? Muitas coisas já chegaram nesse nível aqui. Muitas ideias, muitas ideologias. Como a Bíblia ensina, que Deus chamou o homem e a mulher, e a Bíblia diz que Deus abençoou os dois. E quando Deus abençoou os dois, a Bíblia diz que agora, pela bênção de Deus, os dois iam se unir sexualmente. E agora iam reproduzir filhos. E filhos agora eram uma bênção da parte de Deus. Quem pode dizer filhos são bênçãos? Diga, são bênçãos de Deus. Ok, só que alguém começa a pensar diferente. E ela disse, por que uma união, uma família só pode ser a constituição de um homem e de uma mulher? E agora tem uma ideia, diz, não, eu acho que um homem pode se unir a outro homem. Eu acho que uma mulher pode se unir a outra mulher. E pode ter uma família alternativa. E aí junta um monte de pessoas que pensam da mesma maneira, transforma numa instituição e agora está protegido pela Constituição. Uma lei agora. Mas, querido, a lei pode fazer o que quiser, o governo dos homens pode inventar a lei que quiser. Mas uma coisa é certa, essa biologia ninguém muda. Deus criou homem, Deus criou mulher. Junta dois homens, nunca vão gerar um filho. Junta duas mulheres, nunca vão gerar uma criança. Por quê? Porque a bênção de Deus veio sobre a união de um homem e de uma mulher. E a única maneira que essa bênção vai se manifestar através de uma descendência, através de filhos que Deus quer nos dar. Quem pode dizer amém? Aí entra, você tem mais 5 minutos ou não? Aí entra a questão da nossa postura e a nossa posição como representantes do reino de Deus. Deus também não aprova a igreja ser intolerante. Da igreja perseguir pessoas que pensam diferente. Jesus deixou muito claro de que ele amava o pecador, mas não significa que ele tem que aceitar o pecado. Uma pessoa pode pensar diferente, e a postura da igreja é saber amar, saber aceitar, saber até conviver, mas não significa que se você ama alguém, você tem que aceitar o estilo de vida que ela decidiu. Você não precisa concordar. Eu fico com a palavra de Deus. Agora nós estamos num outro processo. O aborto. Alguém vem, se levanta e diz, sabe de uma coisa? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. E alguém agora tem um pensamento. Tem um sentimento, mas Deus tem uma base sobre isso. Deus tem uma origem sobre isso. Deus tem um pensamento, um princípio sobre isso. Mas alguém pensa diferente. A pessoa tem liberdade para pensar o que ela quiser, está entendendo ou não? Mas ela multiplica esse conhecimento, junta um grupo minoritário, transforma na instituição e quer defender agora pela Constituição. Uma lei para proteger a morte de crianças. Mas isso vem agora defendido até por profissionais. Aí o que eu entro na questão, pessoas extremamente capazes, pessoas extremamente iluminadas, inteligentes, mas elas vêm com raciocínios ilógicos, porque existem alguns pontos em que há uma cegueira, em que eles não conseguem entender a parte de Deus, a visão de Deus. Porque existe uma entidade que cegou o entendimento das pessoas. Tem gente que acha que esse versículo é só cegar as pessoas para elas não serem crentes ou aceitarem Jesus. Não é só isso, traz uma cegueira sobre qualquer princípio que seja de Deus.
E uma pessoa agora toma uma decisão e ela diz, olha, não há problema algum você abortar uma criança no primeiro trimestre, nem no segundo trimestre, nem no terceiro trimestre da gestação. Porque essa criança ainda não é gente. Esse é o pensamento. Ainda não é gente. Não é ainda uma pessoa. É apenas um feto. Quando, se nascer, aí virou gente. Virou uma pessoa. Mas lá na barriga de mamãe, impressionante. Já tem coração batendo, já tem perna, já tem olhinho, já tem ouvido. Inclusive a própria ciência explica que uma criança na barriga de mamãe pode receber os próprios sentimentos da mãe. Há uma transferência aí na barriguinha da mamãe. Agora, alguém tem uma ideia e diz, não, mas ainda não nasceu, pode matar a criança. E a pessoa diz, o corpo é meu, faço o que eu quero. O corpo pode ser seu, mas a criança que está em você não lhe pertence. Pertence a Deus. Porque só Deus dá vida. Só Deus dá vida. E eu conheço um Deus que diz assim, antes de você nascer, eu já te conhecia. E antes de você sair da madre da sua mãe, eu já te santifiquei. Eu já tinha um plano para você. Eu já tinha um projeto na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o princípio da palavra de Deus. Que não precisa nascer para Deus conhecer. Deus já conhece antes de nascer. E antes de sair da barriga de mamãe, Deus já tinha um plano e um projeto para essa criança. Então, se levantar e ser contra o aborto, não é só para proteger a vida de um inocente. Não só proteger a vida, mas é para proteger o projeto que Deus já tem na vida dessa criança, que é ser uma bênção nessa terra. Quem está entendendo? Agora, se a gente não acordar, se a gente não falar nada, se fizermos nada, o que vai acontecer? Um grupo minoritário vai crescer, que já existe. Já estão falando. Já tem instituição, já tem defesa, já está tramitando aqui. É um passo para o governo dos homens dizerem, nós temos uma lei que defende esse pensamento. Não interessa o que Deus acha. Fica com a lei de Deus, a gente tem a lei nossa aqui dos homens. Isso se chama iniquidade. É aí que faz sentido o que alguém uma vez disse. Minha preocupação não é o barulho que os maus fazem, é o silêncio dos bons. É impressionante como um grupo minoritário consegue fazer um barulho imenso no país. É um percentual mínimo. É um grupo de minoria, mas fazem uma, como a gente diz na Bahia, fazem uma zoada. Fazem um barulho na nação inteira. E a maioria que pensa como os princípios de Deus ficam calados e não fazem nada. Enquanto isso, a coisa vai correndo. E quando vê, a gente está no meio de uma batalha espiritual, num mundo a cada dia mais apóstata, um mundo cada dia mais afastado de Deus, mais vazio de Deus, e a nossa vida não fica mais fácil. E tudo isso é o trabalho de principados, que eles trabalham para destruir princípios de Deus. Quem entendeu até aqui? Por isso que é fundamental a gente ter homens como Ricardo na Câmara, pessoas como Weber na Assembleia Legislativa. Homens e mulheres que vão poder estar nesse lugar aqui, para quando um projeto desse chegar, dizer, peraí, eu também tenho uma opinião para emitir, eu também tenho algo para dizer. E ela agora pode, em nome do Evangelho, em nome dos princípios de Deus, da família, defender as causas do Senhor. Quem está ouvindo? Aí o que o diabo faz? Trabalha para a igreja ficar dividida, principalmente em época de campanha, todo mundo vai para o seu lado e não elege ninguém. E aí coloca um monte de gente que tem princípios e pensamentos contrários ao de Deus. E cada dia uma nação fica mais iníqua e mais afastada do Senhor. Mas a Bíblia diz que tem um texto que se uma nação vai ser próspera, se ela vai ser feliz, a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu e você temos que nos mobilizar para colocarmos as pessoas de Deus nos lugares corretos. É por isso que eu vou pedir a você, eu encerro com essa palavra. Não fuja da sua missão de ser luz nesse mundo. Não ignore o fato que Deus lhe chamou para ser sal nesta terra.
Seja a luz aonde Deus te enviou. Seu campo é educação, leve os princípios de Deus para a educação. Seu campo são os esportes, então, seu campo é o esporte, então vai para o esporte e leve a luz de Deus. Seu campo é a mídia, então vai até a mídia e leve a luz e o princípio de Deus. Seu campo é business, é negócio, então na economia, leve o princípio e a luz de Deus. Vamos nos envolver. Tem escolas que estão se reunindo, fazem comissões, chamam pais, ninguém aparece. E a escola determina o que querem para ensinar aos nossos filhos, que nós enviamos à escola para receberem cada ensinamento absurdo. Mas a gente não se envolve, então a gente não pode reclamar. Então eu vou dizer a vocês, filhos de Deus, vão pela cidade, se envolvam em todo tipo de comissão, de grupo, até em reunião de condomínio, se possível, vai, se envolva, seja candidato, mas não é porque eu não quero pagar mais condomínio, não é essa a motivação, é porque você quer garantir que como alguém de influência naquele condomínio, você vai trazer a graça e o favor e os princípios de Deus. Vai para a escola, vai para a educação, aonde você puder, se envolva, faça parte, sejamos luz, porque a Bíblia diz, venha o teu reino, Senhor, até essa terra. Quantos aqui querem ver a nossa nação transformada? Pode dizer amém. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe, obrigado por cada um que está aqui na frente. Glória a Deus. Quem recebeu a palavra? E agora faz sentido essa guerra? A guerra é espiritual. Ela está acontecendo. Princípios de Deus estão sendo confrontados. E só tem um jeito de um principado ser impedido de agir: oração. Quando Davi orou, o príncipe de Deus se movimentou e impediu um principado das trevas de operar. A oração da igreja faz toda a diferença. Nós temos que orar mais pelo nosso Brasil. Nós temos que nos unir mais como o corpo de Cristo. Sermos mais unidos, sermos mais família, do que sermos só individualistas, cada um com um pensamento que cada um fazendo o seu, não chega a lugar nenhum. Nós temos que fazer como João Batista. Ele disse, importa que eu diminua, para o quê? Para que ele cresça. Jesus, quem tem que crescer é Jesus. Quem tem que crescer é o Senhor. Me perguntam com frequência, pastor, você vai apoiar quem nas eleições? Pastor, você é de que partido? Minha resposta sempre é essa: meu partido é a Bíblia. O princípio de Deus está acima de qualquer partido. Eu vou analisar um partido, vou estudar. Se esse partido defende os princípios originais de Deus, então eu apoio esse partido. Eu não posso ser apartidário, eu tenho que ser alguém. A gente tem um sistema democrático. Estava falando com meu filho essa semana sobre isso. Nós temos que agir. E o candidato? Estude o candidato, qual é a proposta dele? O que ele defende sobre família? O que ele defende sobre a Bíblia? Se ele não defende a Bíblia, ele não me representa. Eu estou falando de mim. Meu partido é a Bíblia. E qualquer partido que defender a Bíblia, então eu apoio esse partido. E aí Deus me confirma qual é o candidato que vai representar melhor a Bíblia e a palavra de Deus. Porque eu quero alguém no governo que vai lutar pelo conhecimento da verdade e a verdade que nos liberta. E não mentiras que nos escravizam e nos afastam de Deus. Quem está ouvindo? Então não fique preocupado que eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que dizer o que eu quero. Não, importa que eu diminua. Eu até encorajo você a nem mais usar essa expressão, eu acho, minha opinião é essa. Então você está se anulando. Não, eu estou deixando Deus crescer. Eu já falei isso uma vez, eu disse, olha, sabe uma coisa, uma vez eu disse para alguém que me interrogava e dizia assim, olha, minha opinião não importa. Minha opinião é muito, muito pequena. O que eu acredito é o seguinte, é a Bíblia. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia ensina isso.
então eu estou com a Bíblia. Não é mais a minha opinião, é a opinião de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é alguém que representa um reino. O embaixador no Brasil, que está na Angola, o embaixador do Brasil que está na França, ele não pode falar da sua opinião própria. Ele é demitido se ele falar uma opinião pessoal. Ele representa uma nação. Ele não é mais indivíduo, ele é um país. E ele tem que falar pela nação. E a Bíblia diz agora, eu e você somos embaixadores dos céus. Então a gente não fala mais a nossa opinião. Nós agora falamos a quem representamos. Representamos o reino dos céus. Então o que é que a Bíblia diz? Que é a constituição do reino dos céus. Essa é a nossa voz. Essa deve ser a nossa opinião. Você consegue viver assim? Sim ou não? Se anulando e deixando Deus agir através de você. Jesus disse assim. Ele disse, eu vou ensinar vocês a orar. Vocês querem saber como orar? Eu vou ensinar vocês. E Jesus disse, comece assim. Pai nosso, que estás lá. Mas nós precisamos que você, Pai, esteja aqui. Por isso, que o teu nome seja glorificado, santificado. Que aumente a glória do seu nome nesse lugar onde estamos. Meu primeiro pedido não é o pão, nem perdão, nem para ser livrado do mal. Meu primeiro pedido é, venha a nós o teu reino. Como eu sei que o reino de Deus chegou? Porque a sua vontade acontece aqui, como ela acontece aí no céu. Quando os princípios de Deus, os valores de Deus, as ideias de Deus estão agindo na terra, aí você pode dizer, o reino de Deus está chegando nessa nação, o reino de Deus está chegando nessa cidade. E agora hoje a gente entendeu um pouquinho mais de como o reino de Deus crescer numa cidade ou num país. A gente não pode fugir. A gente precisa se manifestar. Quem está ouvindo? Eu sinto no coração de orar pelo Brasil. Vou pedir que cada um possa dar a mão, por favor, a quem está perto de você. E como uma grande família, vamos pedir pela nossa nação brasileira. Pela nossa nação brasileira. As eleições estão chegando. Quem vai ser o próximo a nos representar? Essa pessoa vai levar a nação para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai querido, estamos aqui de mãos dadas, reconhecendo que precisamos que o Senhor venha, que o Senhor se manifeste no nosso Brasil. Pai, queremos pedir perdão em primeiro lugar pela nossa omissão, pelo nosso silêncio, até mesmo pela nossa divisão, Senhor, pela falta de unidade, pelo orgulho de nós queremos defender causas próprias e perdemos a causa do reino. E por causa às vezes de divisão, nós perdemos a oportunidade de vencermos as conquistas dessa terra. Senhor Deus, toque a igreja brasileira, toque no teu povo nessa nação, e traz luz, traz sabedoria, traz inteligência espiritual, traz unidade, Senhor Deus, às igrejas do Brasil. Nós oramos, Senhor Deus, que cada filho teu nessa cidade, nessa terra, possa ter um coração, ó Deus, igual ao teu, que possamos defender, ó Deus, não A ou B, Senhor Deus. Pai, eu fico impressionado como tem pessoas nessa cidade que gritam e dão a vida por partidos e por políticos. Oh Deus, se cada filho teu desse a vida pelo Evangelho e fosse tão enérgico como esses que estão na rua, levantando suas bandeiras. Ai, se nós fôssemos enérgicos, ó Deus, para falar do Evangelho, para defender as tuas causas, o Brasil poderia ser outro. Mas Deus ainda há chance para a nação brasileira, porque tem povo teu aqui nessa terra. Tua igreja está plantada nessa cidade. E eu peço, Espírito do Deus vivo, mexe com a gente. Mexe com a gente.
Tira, Senhor Deus, a nossa inércia. Clamamos em nome de Jesus, Espírito Santo, opera em mim e em cada um que está aqui. E nos envie no teu poder, para que possamos ser luz e sal em todos os lugares que estivermos na cidade. Usa pessoas aqui, Senhor, na mídia, nos esportes. Usa pessoas na economia, na educação. Usa pessoas aqui, ó Deus, nas artes. Clamo em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, provoque uma avalanche de revolucionários, de pessoas, ó Deus, que entrarão nesses rincões da sociedade. Não levando opiniões próprias, mas levando os princípios da tua palavra. Senhor, tua palavra diz que a oração de Daniel impediu, ó Deus, de um principado agir. E hoje oramos, ó Deus, que pelo sangue de Jesus, que principados e potestades sejam destronados da nossa nação e nossa cidade. Que o sangue de Jesus repreenda agora toda ação do diabo nessa terra. E o sangue de Jesus venha sobre a igreja, renovando nossas vidas, trazendo livramento e proteção. Ó Deus, hoje eu clamo em nome de Jesus. Hoje eu oro com meus irmãos. Queremos o Brasil crente, o Brasil salvo, o Brasil transformado. Queremos declarar que o príncipe do Brasil é Jesus Cristo. Queremos declarar que o príncipe dessa nação é Jesus. Mais do que isso, Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o desejado das nações. Ele é o ancião de dias. Ele é o Senhor sobre toda a terra, Criador dos céus e desse planeta. Hoje oramos, Jesus, venha, Senhor Deus, governar nossas cidades. Venha governar nossa nação. E o Senhor faz isso através dos teus filhos. Usa cada um que aqui está. Dá-nos graça e força. Obrigado, meu Deus, que nessa peleja, estamos numa batalha espiritual em regiões celestes. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor envia anjos de alto escalão para batalharem contra esses principados. Nosso dever é orar. E o dever dos anjos é guerrear. Obrigado, porque o Brasil será livre. Um dia o Brasil será transformado pelo poder do Evangelho, para a glória de Deus Pai. Quem pode dizer amém? Essa é a nossa oração. Glória a Deus.